Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alan Heráclito e estou aqui hoje neste que é o primeiro episódio do nosso podcast Café com Piqui. Essa é uma iniciativa aí de um podcast que eu vou tentar manter aí com a frequência pelo menos semanal. A priori esse podcast sairá todas as quintas-feiras à noite e no início da noite, final da tarde de quinta-feira. Para quem não me conhece, eu sou Alan, sou economista formado pela UFVJM, tenho mestrado em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e também estou fazendo um doutorado em desenvolvimento econômico também lá na Unicamp. Minha especialidade aí dentro da economia do desenvolvimento é a linha de mercado de trabalho e políticas públicas de regulação social e trabalhista, uma área aí que permeia também o sindicalismo, os direitos trabalhistas, um emprego. Nesse sentido, eu estou vinculado ao CESIT, que hoje é o maior centro de pesquisa aí, né, nessas temáticas de direito do trabalho, mercado de trabalho, regulação trabalhista, direitos sociais. Mas tenho também conduzido pesquisas lá na Unicamp que aproximam muito mais da ciência política, tanto no Brasil como no mundo. E tem também bastante interesse em algumas passagens em pesquisa pela geopolítica. E assim, um interesse muito grande também por América Latina, que é algo que eu gosto, que eu pesquiso de forma autônoma também. Em Capelinha, atualmente eu estou filiado no partido e vocês já devem ter visto aí nas minhas redes sociais algumas postagens aí sobre a cidade, algumas críticas sobre o modelo de gestão vigente aqui em Capelinha. Tenho aí levantado um pouco essa luta da questão da Decabrantes, daquela erosão ali, enfim, de todos esses descasos aí da cidade. Então, alguns podem me conhecer, outros não. Estou fazendo essa breve apresentação, até para mostrar um pouco o que são meus interesses, onde eu estou me situado aí em Capelinha, no Brasil, na universidade, que é o que vai, né, de certa forma, permear esse trabalho daqui para frente. Vocês vão me ver falando às vezes de América Latina, às vezes de Capelinha, muitas vezes aí de mercado de trabalho também, de economia, que é a minha formação, né? Bom, já começando aí nessa falar do nome do podcast, acho que é interessante na nossa primeira encontro aqui. O nome desse podcast eu escolhi para passar essa ideia de um bate-papo mesmo, né? Uma ideia aí de que a gente está tomando um café e discutindo algumas questões. Então, eu gosto muito de café, inclusive. Acho que nossa cidade, né, tem essa pegada aí de produção cafeeira e essa inclusão do piqui aí nessa chamada, nesse nome, é para dar essa pegada mais regionalista mesmo, do Jequitinhonha, do norte de Minas, que é essa região que a gente vive, que a gente ama, né? A ideia inicial, inclusive, era chamar somente de Roim do Piqui, mas achei meio estranho você, né? A ideia seria mais uma conversa. Acho que o café tem esse componente de remeter a uma conversa, um bate-papo, e também liga demais a Capelinha, que é essa cidade cafeeira aí, né? Então, tá aí esse nome. Café com Piqui, a gente vai misturando, né, a região e Capelinha e o bate-papo e tudo aí nesse nome. Acho que pegou bem. Esse projeto de ter um podcast, ele é bastante assim, antigo, tem alguns anos. Já convidei algumas pessoas para fazerem comigo esse podcast, não deu certo por causa de várias questões pessoais das outras pessoas, né, de tempo e tudo mais, mas acho que futuramente outras pessoas vão estar aqui para discutir com a gente e debater alguns temas aí de Capelinha, do Brasil, do mundo, até porque eu acho que esse podcast sempre foi pensado mais para ser em dupla, mas não deu certo, e agora estou iniciando aqui individualmente, mas acho que futuramente a gente vai aperfeiçoando e se vocês gostarem a gente vai fazendo mais episódios e eventualmente tudo isso aqui vai melhorar, né? Nesse primeiro episódio eu acho que muitas pessoas vão baixar aí o Spotify só para ouvir esse episódio e eu acho que o Spotify é um daqueles aplicativos que muita gente tem no celular ali meio esquecido, ou alguns já desinstalaram, parou de usar. Eu quero incentivar vocês a usarem mais o Spotify. Eu sou
sou suspeito para falar porque eu gosto muito de ouvir diversos tipos de podcast no Spotify. Acho que é muito melhor o Spotify do que o YouTube, por exemplo, porque no Spotify você tem ali aquela vantagem de você poder ouvir o programa fazendo outras coisas, né? Você pode minimizar a tela do celular, deixar o programa rolando. Tem várias vantagens aí que tornam o podcast de áudio aí do Spotify extremamente interessante para você ouvir fazendo almoço, lavando vasilha, fazendo caminhada, né? Não tem aquele monte de propaganda no meio dos episódios, como o YouTube, que chega a ter propaganda a cada 5 minutos. Não tem essa vantagem aí de economizar a bateria do celular, porque você pode bloquear a tela e continuar ouvindo. Pode ouvir melhor em locais com a internet ruim. Você sai de um quarto, vai para um outro onde a internet está ruim, o episódio continua rolando, porque gasta menos internet do que um vídeo do YouTube. Dá para ouvir, dá para você baixar o episódio, ouvir aí sem internet. É muito fácil baixar um episódio do Spotify, né, e ouvir aí nas suas caminhadas fora de casa. Então estou aqui mesmo fazendo essa propaganda de vocês manterem aí o Spotify no celular de vocês e para futuramente ouvirem mais desse nosso projeto que está começando, mas também tem muitas outras coisas boas. Aproveitem aí, busquem novos programas aí no Spotify, vocês vão achar, vão gostar. Eu, por exemplo, tenho vários assim, que eu acompanho. Eu gosto muito por exemplo, de podcast de ufologia, de extraterrestre. Então, até vou indicar aqui o Hangar 18 e também o Ufologia de Quintal. Ambos já descontinuaram, já pararam de produzir novos episódios, mas foram bastante bons enquanto duraram. Tem também muito podcast de notícias mais rápidas, estilo jornal, tipo o podcast Café da Manhã, que é do jornal Folha de São Paulo. Tem também o Estadão Notícias, tá aí sempre com pautas interessantes de Brasília. Tem um bastante famoso atualmente, que é o chamado O Assunto, que é da jornalista Natuza Neri, da Globo. Também sai todo dia de manhã. Então, assim, estou falando alguns aí para vocês usarem o Spotify mesmo, não deixar o aplicativo abandonado aí no celular de vocês. E tem muita coisa boa, né? Tem muito podcast de crime, por exemplo. Muito jovem gosta aí, né, de ouvir esses relatos de alguns crimes antigos, alguns não resolvidos, um mistério e tudo mais. Eu, por exemplo, ouço muito um que chama de humor, que eu acho que é o melhor que tem no Spotify, que chama This is Brasil, né? This em inglês, THIS, Brasil com Z. Então, a tradução seria Isso é Brasil, né? São de dois humoristas que trazem aí esses áudios que ficam rolando no WhatsApp, no TikTok. Eles levam isso e ficam comentando. É muito engraçado. Esse foi um podcast que começou lá no início da pandemia, então eu recomendo que vocês ouçam do primeiro episódio até hoje. Meio que faz uma forma de você ver essa história recente do Brasil através de áudios engraçados aí do WhatsApp e os humoristas comentando. É muito bom, vocês vão gostar se ouvirem. Tem também, né, eu ouço toda sexta-feira também o da revista Piauí, que chama Foro de Teresina, que eu acho que é o mais aprofundado hoje da política brasileira. Um podcast ótimo, recomendo. Toda sexta-feira abre o celular, abre o Spotify e ouça aí o Foro de Teresina. Tem um que eu particularmente não gosto muito, também de política, mas que é muito famoso, que chama Medo e Delírio em Brasília. Estou aqui recomendando vários podcasts para vocês, fazendo essa propaganda gratuita aí do Spotify, para vocês continuarem no aplicativo. Na quinta-feira você pode ouvir meu podcast aqui, o nosso Café com Piqui. Na sexta você pode ouvir o Foro de Teresina, no domingo um outro. Todo dia você pode ouvir ali as notícias de manhã pelo Estadão, pela Folha de São Paulo. E, enfim, pega esse hábito de ouvir o Spotify, que vocês vão gostar. E isso para mim é bom, porque eu acho que quanto mais vocês ficarem aí na plataforma, vocês vão, de certa forma, entre aspas, viciar aí pelo Spotify, e acaba que vai ouvir também nosso podcast aí. Eu tenho que fazer essa propaganda, que acho que a Capelinha ainda não está muito interessada, né, em um podcast só de áudio, né?
Enfim, falei demais aqui, vamos entrar hoje no tema inaugural aqui de reflexão. Hoje eu estou propondo a gente pensar aqui um pouco do que é a cultura política de Capelinha, né? A cultura política do cidadão mesmo, não dos políticos em si. Porque acho que Capelinha ela é uma cidade assim bastante sui generis, é bastante diferente de outras cidades da região. O pensamento político, a atuação política do cidadão em Capelinha ela é muito diferente. E se você acha que eu estou indo falar que é diferente pelo bem, não, eu acho que é diferente de uma forma que não é positiva. Capelinha é essa cidade onde eu acho que a população ela sempre teve essa tendência governista muito forte, né? Essa ideia, esse desinteresse, essa aversão aí às críticas aos poderosos da cidade, isso existe muito forte no cidadão de Capelinha. Então, aquela ideia que você não pode criticar os políticos, que você elege o político de 4 em 4 anos e esquece, nesse decorrer do mandato você não pode criticar, ou porque você votou nele, para isso você tem que ser um gado, um puxa-saco e sempre defender com unhas e dentes, ou porque um outro estilo de pensamento é que você não votou, você não ganhou, cabe a você só resignar e aceitar e ver a cidade desmoronar assim sem reclamar porque seu voto foi perdedor e você supostamente não teria direito à crítica, à cobrança, a nada disso. E assim, essa ideia só existe em Capelinha, né? Não, vocês podem procurar em outras cidades da região, não existe isso. Só que tem essa ideia assim, esse endeusamento de político, não existe em outras cidades do Jequitinhonha. Já convivi com muita gente do Vale de Jequitinhonha na universidade, também na cidade onde eu morei. E assim, se você for em Araçuaí, Almenara, Itaubim, a galera cobra demais dos políticos. É sempre luta, associação de mulheres, jovens, gente, sabe, fazendo sarau e cobrando a política, fazendo eventos de teatro e fazendo humor com os políticos, criticando. E assim, os políticos dessas cidades da região, de Almenara, de Araçuaí, Itaubim, eles estão acostumados com essa pressão, que é muito diferente de Capelinha. Não existe isso em Capelinha. A cultura política de Capelinha ela é extremamente fraca nesse sentido. Não existe essa cultura de cobrança, essa cultura de crítica, essa cultura de esperar que o político, você votando ou não, ele atue, ele faça a função que ele está lá recebendo. Enfim, e acho que isso mal deixou os políticos de Capelinha mal acostumados. Por exemplo, você não pode fazer uma crítica a político daqui que eles acham ruim, eles levam para o lado pessoal, processa, várias coisas. Eles são aquelas pessoas, são pessoas públicas que agem como se estivessem na vida privada, portanto não aceita crítica, não aceita sugestões, as críticas, as gestões, as coisas que eles fazem com a prefeitura, com a Câmara, elas são vistas como se fosse uma crítica pessoal à pessoa do prefeito, à pessoa do vereador, que não é o caso, né? Você criticar uma má gestão, uma má ação, algo que você não concorda na sua rua, no seu bairro, não quer dizer que você está criticando a pessoa do prefeito, a pessoa do vereador, a pessoa do secretário, né? Capelinha, os políticos não entendem isso muito bem, a população também não entende muito bem, então a população pega seu político, coloca debaixo do braço e vai defender de qualquer crítica que tiver, que é assim, extremamente diferente da região. Então tem em Capelinha uma espécie de essa opressão silenciosa, né? O político parece que ele está reinando acima assim, da população, sempre de certa forma tutelando o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Isso você vê, por exemplo, nas associações rurais, né? Você vê a associação rural que poderia ser um elemento assim, de extrapolar, de fazer cobrança, de emergir líderes e fazer cobrança para o meio rural, elas são extremamente tuteladas pelo poder político local. Você tinha uma associação, você tem um presidente que ele cobra demais, aquela associação para de receber benefícios da prefeitura. Então é um arranjo muito bem feito em Capelinha, muito
diferente, muito tutelado, que não existe em outra cidade. E assim, acho que tem muita gente qualificada aí ouvindo esse podcast, e inclusive queria ouvir a opinião de vocês. Por que assim Capelinha? Por que Capelinha é diferente de Araçuaí? Por que Capelinha é tão diferente de Almenara, onde, né, os movimentos de mulheres, os movimentos culturais são tão fortes, os movimentos musicais, a música e a política estão sempre misturadas, e em Capelinha não, né? Em Capelinha é muito comum você ver, por exemplo, uma pessoa super aguerrida a nível nacional, uma pessoa que critica o governo, que critica professoras que estão sempre criticando o governador, mas a nível local essa pessoa ela é extremamente pacata, ela não critica, ela parece que ela não vive na cidade, sabe? É uma pessoa extremamente aguerrida nacionalmente, e na cidade ela muitas das vezes são tipo aquele termo, né, um gado do político local. Então eles conseguem desassociar essa coisa, aceita que o político nacional ele pode ser criticado, pode ser cobrado, mas o político local não, ele tem que ser defendido, ele tem que ser tolerado, ele tem que ser deixado de lado, na melhor das hipóteses, né? Aqui em Capelinha, quando se cobra, por exemplo, soluções como a da Decabrante, essa calamidade enorme aí que existe há anos, sempre vai aparecer um gado, entre aspas, de um político local tentando achar ruim, né, de você ou de qualquer pessoa tá cobrando essa ação. Aí aparecem algumas frases nesse debate, tipo, que eu vejo muito em Capelinha, por exemplo, é assim: você cobra solução para alguma coisa, uma estrada rural, um buraco na rua, uma calamidade, um bueiro, qualquer coisa, e você vai ver um cidadão comentando assim, ou falando com você assim: por que você tá achando ruim que na sua rua tem um bueiro estragado? Por que você não vai lá e faz, então, conserta você? Por que você não faz esse serviço? Que assim, é uma das frases mais imbecis que eu já ouvi, que só existe em Capelinha, que é uma história, é um cidadão, geralmente um cidadão comum, mandando outro cidadão comum fazer uma coisa que a prefeitura, que recebe dinheiro, que recebe recursos para fazer, e é pago o prefeito, o secretário, um monte de gente para fazer serviço, não fazem. Um cidadão compra as dores de uma prefeitura, de uma máquina estatal muito bem paga, criticando um outro cidadão, né? Em vez de estar os dois cidadãos, um cobrando junto com o outro, não, um vai defender toda uma máquina estatal e mandar o outro fazer de graça o que uma máquina estatal deveria fazer, né? Recebe para fazer, ganha para fazer. E assim, garanto que essa frase assim de falar: você tá achando ruim que a sua estrada rural tá ruim, por que você não vai lá e conserta? Essa frase só existe em Capelinha. Vocês não vão ouvir ela em Araçuaí, vocês não vão ouvir ela em Turmalina, não vão ouvir em Almenara. Eu garanto a vocês que só existe em Capelinha. Tem outra frase também que a gente ouve nesse debate que também só existe em Capelinha, que é aquela também quando você faz uma cobrança, algo foi, né, uma obra mal feita, a ideia assim de um cidadão brota de algum lugar e vai falar assim, no comentário de Facebook ou no Instagram, ele vai falar assim: você está mostrando só as coisas ruins da prefeitura, por que você não mostra as coisas boas? Simples, você é um cidadão, você tem que cobrar as coisas supostas, coisas boas que existem na administração pública, na Câmara, no prefeito. Isso tem todo um aparato muito bem pago, com secretário de comunicação, com verba na rádio, com panfleto, com um monte de coisa para mostrar as supostas coisas boas que existem da gestão, as campanhas, de tanto as mais assim louváveis, campanhas de vacinação, quanto campanha politiqueira aí que se faz, né, nos rádios e tudo. As coisas boas que existem, tem gente paga para mostrar isso ao cidadão. O cidadão que está sofrendo, que vê a sua rua esburacada, que vê a estrada rural intransitável, cabe a ele cobrar. Ele não é um jornalista para mostrar os dois lados, para mostrar a coisa boa e a coisa ruim. Eu acho que nenhum cidadão em nenhum outro lugar do mundo
é papel do cidadão fazer esse papel de um isentão que um dia está mostrando a coisa boa e se mostra uma coisa boa, se mostra uma coisa ruim da prefeitura, no outro dia tem que mostrar uma coisa boa. Isso não existe. O papel do pagador de imposto, cidadão, do munícipe, cobrar mesmo. Não é ser um Deus assim da neutralidade. Não é isso. Então, a oposição, o munícipe, cabe forçar a administração a ser melhor ainda. Eu acho que se a gente vivesse uma democracia pujante, inclusive a gestão deveria agradecer do cidadão estar mostrando um problema que eventualmente a administração nem viu, que o secretário não sabia, que pode ir lá no outro dia resolver. Só que aqui em Capelinha essa ideia não existe, né? A ideia que você criticou, você não merece nenhum crédito e porque supostamente você não mostrou o outro lado, que é a coisa boa que existe, não sei na onde, enfim. E também aquela coisa, só existe Capelinha, você pode rodar a região, ninguém vai falar isso com você, que você tem que mostrar os dois lados, que se mostrar uma coisa ruim, tem que mostrar uma coisa boa. Então, assim, hoje o debate aqui pra gente pensar, acho que se fosse para dar um título dessa reflexão, seria assim: por que Capelinha está no Vale de Jequitinhonha, inserida no contexto que todas as cidades da região têm uma formação, a cultura política de um certo tipo, e Capelinha destoa totalmente. Capelinha é uma cidade, não é de agora não, viu, gente? É assim, sempre foi uma cidade mais onde o cidadão ele é muito mais governista, ele está sempre em linha com o que o poder tá fazendo, sabe? Não tem uma cobrança mais incisiva. É aquela ideia que eu falei lá no início: se você votou, você vai colocar aquele candidato o resto do mandato debaixo do braço e defender, ser gado dele. E se você não votou, você perdeu ali, você fica: não posso cobrar porque eu perdi, agora eu sou do contra, eu tenho que aceitar, e daqui 4 anos eu tento de novo e tento eleger um, e enfim. É isso, esse ciclo é um ciclo muito perverso, porque ele atrapalha a cidade a ser, né, a fomentar um debate de ideias, a maturar mesmo a democracia. Então, esse foi esse episódio de hoje. Gente, fico aqui, esse Café com Piqui, convido vocês a ouvirem mais vezes. É o primeiro, vai ter muito problema de edição, vai ter vários problemas aí, mas com o tempo creio que a gente vai tornando isso mais fluido, uma forma mais legal aí para vocês ouvirem. Quero estar sempre aprimorando, mas para isso preciso que vocês curtam esse episódio, divulguem, compartilhem, porque também, né, não dá para ficar fazendo episódio para 1 ou 2 pessoas. Vamos tentar fazer esse episódio chegar em mais gente. Se você gostou, compartilha. Se não gostou aí, não sei, critica, manda aí o que tá ruim, que a gente vai tentando melhorar nos próximos e sempre, né, buscando aí uma audiência que torne minimamente possível continuar esse trabalho, que, né, não é remunerado, é algo que é difícil, gasta tempo e tudo, e então precisa aí do apoio de vocês. Então é isso, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e vamos junto aí, até a próxima.